Bom dia a todos, e são 9h30, vamos dar início a mais uma Talk Communications, desta vez dedicado ao futuro da mobilidade com o 5G. Queria dar boas-vindas aos nossos oradores e a todos os participantes que se juntam a nós, e se calhar com alguns fora de Portugal, como há bocadinho tínhamos a oportunidade de comentar. O tema de hoje, como vos estava a dar conta, é o impacto do 5G na mobilidade, e acreditamos que com este potencial inimaginável em todos os setores de atividade que o 5G que se antecipa, não é? Que isto vai definir a próxima década de inovação, impulsionando também o crescimento económico sustentável. E na mobilidade, esta será uma das áreas onde se antecipa também que a transformação será profunda e com impactos em paralelo na vida das pessoas, das empresas, das indústrias, das cidades, das regiões, dos países. E, portanto, quando falamos em mobilidade no 5G, ocorre-nos claramente a condução autónoma, a menor possibilidade de erro humano, as operações remotas, a redução de consumos, a logística de transportes mais eficientes, entre outros casos. Mas o que é que está a ser preparado para o futuro da mobilidade com o advento do 5G? Que novos serviços é que se perspectivam? É com este objetivo que a PTC organizou esta Talk Communications com o apoio da Nokia também, que trouxe aqui alguns dos seus parceiros no âmbito do projeto 5G Mobix, que reúne alguns destes parceiros nacionais que são hoje nossos oradores. E por isso temos connosco hoje a Carla Botelho, diretora do programa de 5G e transformação da NOS, o Frederico Vaz, o CTO da A2B, e o Ricardo Pinto, Customer Solutions Manager da Nokia. E por isso, a dinâmica hoje do evento, como é que vai ser? Vamos ter umas pequenas intervenções iniciais destes oradores. Posteriormente, seguir-se-á um período de debate para o qual eu convido todos os participantes a irem registando as suas questões na plataforma, na área de Q&A. Podem dar as boas-vindas ou fazer comentários no chat, mas solicitava-vos que as questões fossem colocadas no Q&A, nesse separador, para facilitar a identificação dos temas que gostariam de ver respondidos adicionalmente àquilo que é a apresentação que vai ser feita. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Frederico Pinto, que será então o primeiro a fazer a sua intervenção. Já está visível, Ricardo. Ora, muito obrigado, bom dia a todos, um agradecimento à PDC, saudações aos meus colegas de painel e bom dia à audiência que nos segue. Na verdade, eu vou dar aqui o pontapé de saída a esta sessão do futuro com 5G na mobilidade. Gostaria de começar por dizer que na Nokia nós temos este mote e aquilo que nos norteia é realmente a criação da tecnologia para conectar o mundo. Na verdade, em circunstâncias bem conhecidas de todos nós, eu acho que esta ideia da tecnologia servir para nos ligar a todos, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto comunidade, na verdade nunca fez tão mais sentido como agora. Naturalmente, quando falamos de tecnologia, é inevitável falarmos do 5G e, na verdade, é isto que também tem sido denominador comum nestas Talk Communications promovidas pela APDC. Dizer apenas que do lado da Nokia, do ponto de vista do 5G, temos feito o nosso caminho, um caminho de sucesso. Temos à data de 30 de outubro deste ano mais de 100 commercial 5G deals, sendo que 37 estão em exploração comercial. Em particular, nas últimas semanas, nos últimos meses, temos tido bastante sucesso na Europa e países como Inglaterra, Finlândia, Bélgica, Luxemburgo têm de facto confiado na Nokia para aquilo que são os seus deployments de 5G. Temos naturalmente, estamos confortáveis com aquilo que é o sucesso do 5G, enfim, na Terra, mas na verdade só a título de curiosidade e porque o céu é o limite, achámos que teríamos ir um pouco mais além. E só a título de curiosidade, dizer que a Nokia foi recentemente selecionada pela NASA para construir a primeira rede celular na Lua. A verdade é que, como deve imaginar, existem as especificidades daquilo que são as capacidades de comunicações
enfim, na superfície lunar, e é de facto um projeto muito inovador. A ligação aqui é não apenas ao facto do 5G, embora a primeira rede que irá ser instalada na superfície lunar comece com uma tecnologia existente, 4G, mas a perspectiva é que depois seja naturalmente upgraded para 5G no futuro. A ligação aqui é que muitas vezes quando falamos ainda em condução autónoma, por vezes parece ainda um pouco ficção científica, mas a verdade é que o futuro constrói-se, o futuro constrói-se hoje e, portanto, estamos a ter passos muito importantes exatamente na condução autónoma e tudo o que tem a ver com as capacidades melhoradas da mobilidade no futuro que acaba por ser corrente. Voltando aqui um bocadinho à Terra e ao futuro da mobilidade desta feita em ambiente terrestre, a dizer que, naturalmente, e a Sandra já fez essa introdução, as grandes motivações das evoluções no que diz respeito à mobilidade, os grandes drivers e as motivações para fazer esta evolução têm naturalmente a ver com passarmos cada vez mais a ter estradas, autoestradas, enfim, que sejam naturalmente mais seguras, menos congestionadas e também, em virtude disso, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. E, portanto, a visão da Nokia para aquilo que nós chamamos, enfim, os Connected Vehicles, é de facto endereçar a indústria automóvel, as suas necessidades, com aquilo que se chama, enfim, esta comunicação celular V2X, que seja fiável e que de facto responda a estas necessidades da indústria no seu todo. É também nossa, enfim, missão, se quisermos, estabelecer 5G como de facto a tecnologia de comunicação que de facto responde aos desafios e às necessidades desta evolução do futuro da mobilidade. Tal como eu disse, os drivers e as motivações são o incremento da segurança, portanto, diminuir aquilo que são as fatalidades, enfim, em ambiente enfim, automotive, aumentar também aquilo que é a eficiência do tráfego, seja de particulares, seja de pesados, seja de qualquer tipo de tráfego que naturalmente cursa nas infraestruturas nacionais e, por essa feita, também reduzir as emissões de dióxido de carbono e no geral, melhorar a sustentabilidade do setor. Porque o 5G? Bom, a verdade é que, e já foi falado algumas vezes, o 5G naturalmente vai ser implementado por fases. Podemos, se quisermos, dividir em duas grandes fases. A primeira, que naturalmente ainda vai ser entregue na chamada arquitetura non-standalone e que privilegia essencialmente a melhoria daquilo que é a capacidade de débito, o Enhanced Mobile Broadband, e no que aos Connected Vehicles diz respeito, isso naturalmente vai introduzir melhorias, por exemplo, ao nível daquilo que é o entretenimento a bordo, o in-vehicle infotainment, e também alguma melhoria daquilo que é a segurança a nível de automóvel. No entanto, o que se perspectiva também é que à medida que novas funcionalidades do 5G em fases posteriores sejam introduzidas, nomeadamente a passagem para a chamada arquitetura standalone, onde a questão do network slicing vai ter, enfim, um papel mais preponderante e onde as funcionalidades de ultra reliable low latency communication, de facto, vão permitir dar aqui um salto incremental naquilo que tem a ver com uma segurança mais avançada e o suporte, aquilo a que se chamam as manobras cooperativas de cooperação coordenadas do ponto de vista de toda a experiência de condução. Assistiremos também àquilo que vai ser o controle remoto dos veículos e outros use cases avançados do ponto de vista do automotive. Porquê 5G? Bom, é verdade que já hoje, como eu disse, algumas das funcionalidades podem ser feitas hoje sobre a tecnologia existente, 4G, mas naturalmente que o aumento e os graus incrementais de automação naturalmente vão ser introduzidas de facto com o 5G. A título apenas de ilustrativo, tipicamente os requisitos genéricos que vemos para a condução autónoma, nestes três vetores de débito, latência e de fiabilidade,
Para a condução autónoma, a questão do débito não é tão relevante, mas de facto a questão da latência vai ser de facto primordial para aquilo que são os estágios avançados da condução autónoma. E, portanto, o 5G traz-nos não apenas as capacidades intrínsecas de um novo rádio, do New Radio 5G, que por si só vai permitir baixar a latência no que aos elementos de rede diz respeito, mas depois também vai providenciar toda esta baixa latência, eu diria end-to-end, na rede no seu todo, sendo que também vai ser apoiada com tecnologia, eu diria, adjacente ao 5G, embora já exista hoje, mas vai ser incrementado no contexto do 5G, que é a questão do Edge Computing e que já vamos ver um pouco mais à frente. E, naturalmente, o Network Slicing. Gostaria, portanto, de destacar, no fundo, estas duas grandes áreas que nós consideramos, do ponto de vista do 5G, fundamentais para o setor do futuro da mobilidade. Como eu disse, a questão de distribuirmos, enfim, a rede e as aplicações de uma forma mais capilar permitirá exatamente que esses tempos de resposta, portanto, o tempo que me dei entre um pedido e uma resposta, entre uma aplicação e um servidor, no contexto, por exemplo, de uma aplicação de self-driving, naturalmente este tempo que me dei a resposta entre entidades tem que ser encurtado. E isso vai necessitar, de facto, desta maior capilaridade daquilo que são os pontos de processamento analítico, ok? E portanto, este ângulo do Edge Computing vai, de facto, ser primordial naquilo que vão ser as arquiteturas de futuro para suportar este tipo de funcionalidades, eu diria, mais apertadas do ponto de vista da latência. E, naturalmente, já todos ouvimos falar do Network Slicing no contexto do 5G, aplicado ao contexto do automotive, vemos aqui esta transição para deixarmos ter uma conectividade, eu diria, pública, partilhada e relativamente pouco diferenciada, para aquilo que passará a ser a possibilidade de, sobre uma rede 5G, poder partir a rede 5G e dividir em slices lógicos dentro da mesma rede partilhada e que poderão servir vários clientes e vários serviços de diferentes, enfim, com diferentes características e diferentes necessidades. A título de exemplo, poderemos imaginar que teremos slices diferentes para aquilo que é o infotainment, mas poderemos ter um slice muito diferente, com características de SLAs muito diferenciados, naturalmente, para aquilo que vão ser as aplicações que requerem a tal qualidade de serviço crítica, nomeadamente para a condução autónoma. Dizer que a Nokia naturalmente tem esta visão de que o futuro da mobilidade requer de facto um esforço conjunto numa perspectiva de ecossistema de parceiros. Temos naturalmente várias atividades no que diz respeito à investigação e desenvolvimento através do braço armado da Nokia, que é a Nokia Bell Labs, mas estamos também presentes em várias associações relevantes para esta indústria, nomeadamente, e destaco aqui, a 5G Automotive Association, sobre a qual a Nokia foi um membro fundador, e esta associação é uma associação global que se dedica, de facto, a impulsionar e a trabalhar numa perspectiva de ecossistema com várias entidades, no sentido de encontrar aquilo que são as melhores soluções e desenvolvê-las para o futuro da mobilidade e dos serviços de transporte. Temos vindo a trabalhar bastante, enfim, em projetos comerciais, nomeadamente na Alemanha, com a Continental e a Deutsche Telekom numa das autoestradas alemã. Temos vindo a trabalhar, por exemplo, com um caso que fizemos, penso que há um ano atrás, com a Telefónica Espanha e a SEAT, também com um projeto de assisted driving em Espanha, e temos vindo também a trabalhar, por exemplo, na China, com uma empresa de automotive FAW, também para uma demonstração daquilo que é um veículo teleoperado, e mais recentemente fizemos também um teste de Connected Car sobre a tecnologia 5G para a SoftBank no Japão.
Dizer também que trabalhamos bastante em projetos de investigação e desenvolvimento, patrocinados, financiados pela União Europeia. Temos aqui uma listagem de alguns, e onde se inclui exatamente o projeto 5G Mobix, que eu vou enquadrar muito rapidamente, e depois a Carla e o Frederico poderão também complementar. O que é este projeto 5G Mobix? Portanto, é um projeto que de facto está financiado ao abrigo do programa Horizonte 2020 da União Europeia, e portanto o 5G Mobix, portanto, é este projeto 5G para a área de CAM, ou CCAM, portanto Cooperative Connected and Automated Mobility. É um projeto, como disse, financiado, tem um período temporal de cerca de 3 anos. Inicialmente era para terminar em 2021, mas, enfim, em função das circunstâncias pandémicas, houve aqui uma extensão em virtude de algum atraso que o projeto teve, e, portanto, perspectiva-se agora que termine em julho de 2022. É um projeto muito alargado, com mais de 50 parceiros vindos de 11 países na Europa, e alguns outros parceiros também da China e da Coreia do Sul. O objetivo é, de facto, acelerar aquilo que vai ser o deployment do 5G em suporte, enfim, a estas funcionalidades de CCAM, numa perspectiva de cross-border corridors. E, portanto, o objetivo é testar vários ângulos, quer do ponto de vista regulatório, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista das telecomunicações, e, portanto, resultar em recomendações naquilo que sejam importantes para o desenvolvimento destes casos de uso nesta área. Como podem ver, é um projeto bastante alargado, com muitas entidades envolvidas, o que de facto só confirma esta noção de que é um ecossistema bastante alargado, e onde existem vários atores e vários players que naturalmente têm o seu contributo. Dizer que o 5G Mobix tem, de facto, esta noção de trials. Existem 2 cross-border corridors, um Grécia-Turquia e outro Portugal-Espanha. Em termos de rede, aqui apenas alguns números, portanto, estamos a instalar cerca de 30 G-Node-Bs 5G. Estamos a começar com a chamada arquitetura non-standalone, mas com potencial e perspectiva de em 2021 evoluir para a arquitetura standalone, e temos naturalmente veículos autónomos previstos para o projeto. Já agora, esta sigla, SAE-L4, portanto, SAE significa Society of Automotive Engineers, e portanto esta sociedade definiu uma grelha, se quisermos, de 0 a 5, portanto são 6 níveis de automação, e, como deve imaginar, 0, portanto, são veículos sem qualquer capacidade de automação, e 5 naturalmente é o nível mais avançado em termos de automação. Os use cases, portanto, são estes que estão aqui listados, portanto estamos a falar em Advanced Driving, Platooning, Remote Driving, portanto são cerca de 5 categorias de use cases, baseados, aliás, naquilo que é definido por Standard 3GPP. Muito rapidamente, dizer que os use cases são um pouco diferenciados pelos 2 corredores. No corredor da Grécia-Turquia, um dos use cases que está a ser mais, eu diria, testado e desenvolvido é o use case associado ao platooning. Portanto, o platooning, para quem não conhece, é este método de unir estes veículos de transporte de uma forma mais otimizada. Portanto, eles formam uma espécie de comboio, como se fossem carruagens de comboio, e com esta capacidade autónoma é permitido diminuir a distância entre os 2 caminhões de transporte, dado que eles vão percorrer, enfim, a estrada a uma velocidade, enfim, mais ou menos constante, e o facto de se poder fazer esta cooperação deste tipo de condução permite naturalmente maior eficiência em termos do espaço que os caminhões ocupam na estrada, e depois também com melhorias do ponto de vista ambiental.
Por último, dizer que, e este é o projeto que naturalmente nos é mais caro e que une, no fundo, a Nokia, a nós e a A2B aqui em Portugal, além de outros parceiros e outras empresas nacionais. Portanto, é este corredor Porto-Vigo, portanto, é um corredor 5G transfronteiriço, e o objetivo é também testar uma série de use cases. Destaco aqui, do ponto de vista mais dos veículos privados, se quisermos, os use cases de automação ao nível da condução, nomeadamente com use cases de ultrapassagem automática, lane merge e também HD maps. Temos um use case também muito interessante daquilo que é a melhoria dos serviços a bordo dos transportes públicos. E depois também temos ainda use cases que se centram na questão de veículos elétricos, shuttles, portanto não tripulados, e portanto que requerem uma operação remota, autónoma, e portanto com este controlo remoto. E portanto, este é enfim, é o futuro que estamos a construir hoje, numa parceria muito interessante com várias empresas nacionais e, portanto, agradeço uma vez mais a oportunidade de falar um pouco do que a Nokia está a fazer nesta área e passo naturalmente agora a bola para a Carla, que vai prosseguir com a apresentação. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à PDC e à Nokia o convite para participar neste evento, principalmente, também pelo menos, por ser um tema tão importante, tão interessante e também bastante giro, como é o da mobilidade. Portanto, aquilo que eu ia partilhar aqui convosco era um bocadinho a perspectiva do operador relativamente ao tema da mobilidade e passava então à apresentação. Efetivamente, a mobilidade conectada vai transformar a sociedade e acreditamos que vai transformá-la para melhor. O que se prevê é que, efetivamente, a mobilidade conectada no futuro nos traga a todos uma redução da sinistralidade, uma redução da pegada de carbono, nos traga um aumento da segurança, uma redução do consumo de combustível, mas também que a mobilidade nos venha, seja um fator de otimização e de eficiência, fator de aumento de produtividade. No geral, o que se perspectiva na mobilidade conectada e na mobilidade do futuro é uma melhoria na qualidade de vida de todos nós, com mais tempo para os nossos momentos de lazer e um bocadinho menos de stress, eu diria. Muito bem. As redes móveis, como é que as redes móveis se posicionam em todo este ecossistema? As redes móveis, pelas suas características perspectivas, estarão no centro desta transformação, pela sua abrangência e pela sua universalidade. Quando eu digo pela sua abrangência, estou a referir-me ao facto de garantirem footprint, neste caso footprint nacional. Quando me refiro à sua universalidade, refiro-me ao facto de permitirem efetivamente que tudo esteja ligado a tudo. Portanto, quando nós estamos a falar de mobilidade e de mobilidade avançada, o que nós vamos precisar e necessitar para o futuro é que toda a informação de tudo o que é, quer veículos, quer pessoas, quer infraestruturas, quer devices, se imaginarmos, por exemplo, uma grande cidade, quer os centros de processamento de informação, quer os centros de controle, todos eles estejam conectados, que a informação flua, que a informação que vai ser muita flua em modo praticamente instantâneo para que efetivamente nós consigamos implementar aquilo que são os use cases que nós preconizamos para o futuro da mobilidade. Nas redes móveis, e daí ter aparecido a tecnologia V2X centrada no solar, que é o C-V2X. Nas redes móveis, adicionalmente, aparece uma nova tecnologia, que é a tecnologia 5G, que vai assegurar um conjunto de novas capacidades fundamentais no contexto da mobilidade do futuro. O C-V2X já existia em 4G, mas efetivamente o 5G é uma tecnologia disruptiva que responde a um conjunto de requisitos que no passado não eram respondidos da mesma forma, mas que efetivamente o 5G vai responder. Estamos a falar de muitos altos débitos, estamos a falar de débitos na ordem do gigabit,
estamos a falar de latências muito baixas e quando falamos em latências estamos a falar de resposta instantânea, na prática é isso que estamos a falar. Estamos a falar de ligações massivas em simultâneo. Estamos a falar de elevada simultaneidade. Com isso, estamos a dizer que o 5G de facto endereça um conjunto muito avançado, muito lato, muito vasto de use cases, que normalmente a indústria tende a agrupar em três grandes bolos ou em três grandes conjuntos, que são exatamente o EMBB, que são os use cases muito orientados ao que necessitam efetivamente muitos altos débitos, é o use case do Ultra Reliable Low Latency, que tem a ver com os use cases que necessitam de uma resposta absolutamente instantânea e a mobilidade, já vamos ver, é exatamente, tem um conjunto de use cases em que esta característica é crítica, é fundamental, e depois tem um outro grupo de use cases, que é o EMTC, que basicamente responde às necessidades de ligações absolutamente massivas que se perspectivam, e também aqui a mobilidade, se calhar não a mobilidade dos próximos anos, mas a mobilidade do futuro. Pensamos que vamos ter tudo ligado a tudo, aí esta característica e este grande use case será bastante relevante. O 5G, como o Ricardo falou há pouco, tem uma outra característica que é também diferenciadora. O 5G é capaz, e foi desenhado especificamente para isso, é capaz de diferenciar e tratar de forma separada diferentes use cases, ou seja, consegue efetivamente implementar o conceito de slice, e o conceito de slice não é mais do que criar como que slices ou redes, como que redes virtuais para cada um dos blocos de use cases, e se esses use cases têm efetivamente requisitos tecnológicos diferentes, a rede consegue atribuir esses requisitos de uma forma diferenciada a essa slice ou a essa fatia. O que vemos aqui é um exemplo muito simples, estão aqui 3 slices, mas haverão muitas mais, e isto é uma forma muito simplicista de ver as coisas, mas o que estamos a ver é que se tivermos um use case, efetivamente, que precisa de débitos elevados, mas já não é tão exigente do ponto de vista de reação instantânea, por exemplo, e de número de ligações, então terá uma determinada slice. Se tivermos um use case que efetivamente é o tempo de reação que é importante, então esse use case terá outro slice. É como que a construção de redes virtuais, redes dedicadas dentro de uma única rede, que é a rede 5G. Essas características da rede 5G vão efetivamente impulsionar os vários use cases e inovações no contexto da mobilidade. Eu tenho aqui alguns exemplos, não os vou passar todos, mas é um bocadinho para fazer a ligação entre os use cases efetivamente e as características que o 5G nos trazem, as capabilities que o 5G nos trazem. Olhando aqui para o primeiro exemplo, que é o infotainment, o que é que estamos aqui a falar? Nos níveis de automação mais altos, quando falamos de níveis de automação 4 e 5, o que é que estamos a dizer? Nesses níveis de automação, o condutor vai praticamente estar liberto da condução e, portanto, o veículo automóvel vai se converter, digamos, num escritório ou num centro de lazer e aí, tendencialmente, o dados vai explodir. E esse consumo de dados ao explodir vai efetivamente precisar do quê? Daquele use case ou daqueles slices muito orientados a altos débitos, que é o e-mobile broadband. O segundo use case está aqui, já é um use case bastante diferente. É um use case da vice-perigo, neste caso. É um use case em que os veículos autónomos têm a capacidade de detectar situações de perigo, identificar obstáculos, e ao detectar podem efetivamente passar essa informação para a rede. E a rede é capaz de fazer broadcast dessa informação para os veículos adjacentes que estão à volta, e com essa informação os veículos que estão à volta conseguem imediatamente reagir de acordo com a informação que receberam. Portanto, essa capacidade de reação imediata obriga efetivamente às baixas latências, portanto, à capacidade de reação instantânea e à alta fiabilidade, que é uma das outras características que eu falei do 5G. Temos aqui um terceiro que é a gestão de tráfego. Efetivamente, se nós pensarmos nas cidades do futuro, ou se pensarmos como é que nós pretendemos fazer a gestão de tráfego, pretende-se fazer a implementação de sistemas avançados de gestão de tráfego. Isso significa que vamos querer, em algum ponto no tempo, ligar tudo o que é veículos, tudo o que é pessoas,
tudo o que são infraestruturas, tudo o que são devices, incluindo os telemóveis, porque os telemóveis, efetivamente, eu não mencionei ali atrás, mas eles próprios vão ser capazes de incorporar a tecnologia V2X e, portanto, também eles comunicar com a rede. E, portanto, todos estes devices em paralelo, em comunicação simultânea, obrigam uma capacidade de rede de ligações massivas muito, muito elevada. E, portanto, aqui entramos naquele outro use case, grande use case, de MTC. Eu estou aqui a falar dos vários grupos de use case, mas, na verdade, pode haver uma aplicação que necessite de duas destas características. É só exemplificativo. Estou apenas a reforçar aquela que será efetivamente mais crítica em cada uma destas aplicações, mas poderá ser uma combinação. E haverão outras aplicações que não vou aqui, se calhar, ser exaustiva por uma questão de agenda, mas, por exemplo, os drones, nós estamos a falar de mobilidade, mas a mobilidade é um bocadinho mais lata até do que os veículos. Os drones e os veículos não tripulados são outro exemplo de mobilidade. E, portanto, aqui tudo o que tem a ver com primeiros socorros, forças de segurança, operações de manutenção, vão precisar de informação, de vídeo de alta definição para tomarem as suas ações, e estamos aqui a falar de grandes débitos. E por aí adiante, utilizadores vulneráveis, diagnóstico remoto, um conjunto, uma panóplia enorme de use cases que estão a ser trabalhados, estão a ser nomeadamente testados no Mobix, alguns deles, e que efetivamente o 5G vai responder a essas necessidades e vai potenciar esta transformação no setor da mobilidade. Mas tudo aquilo que eu disse até agora não se faz de um dia para o outro, e não queria sair desta apresentação deixando a mensagem errada, e, portanto, queria partilhar convosco e que fique claro que efetivamente isso é uma construção de todos os stakeholders e de todo o ecossistema, mas começa, o seu início começa na standardização. Efetivamente existe o organismo 3GPP, que é quem standardiza todas essas especificações. A primeira release de especificações que considerou o V2X sobre 5G foi exatamente a release 15, foi também essa release que, na verdade, introduziu o próprio 5G, e essa release o que traz, o que disponibiliza, são os use cases mais básicos, digamos, daquilo que tem a ver com a mobilidade. Este ano está-se a trabalhar na release 20, está-se a trabalhar na release 20, a release 20 vai trazer um conjunto de melhorias, quer do ponto de vista do próprio CV2X, quer efetivamente vai também trazer os conceitos de slice e os conceitos do trust reliable e baixa latência. A release 17, que está prevista para 2022, trará também um conjunto de desenvolvimentos também muito relevantes para a mobilidade. É aí que se introduz a densificação de devices e é aí que se atinge um nível efetivamente de interfaces entre veículos, pessoas e redes mais suportado em 5G. Mas isto aqui são apenas as próximas 3 releases, são as 3 primeiras releases, digamos, do 5G e do CV2X sobre 5G. Muitas melhorias virão, e quando estamos a falar daquilo que são os níveis de automação 4 e 5, que são os mais avançados, efetivamente estamos a falar também de releases mais avançadas. O que estão aqui, estas datas, são as datas de disponibilização dos standards. Obviamente que depois da disponibilização dos standards, todo o ecossistema tem que trabalhar em cima disso. Estamos a falar quer dos vendors tecnológicos, quer dos operadores que têm que desenvolver a tecnologia, quer os operadores que têm que implementar as suas redes, quer a indústria automóvel que também tem de se adaptar, quer as infraestruturas. Portanto, estamos a falar de todo um ecossistema que depois vai ter que fazer e implementar os use cases em cima dessas especificações. Passava aqui agora a verdadeira visão do operador, e este é o slide mais denso, mas que pretende refletir as transformações que um operador, e falo com propriedade a nós está efetivamente a seguir este caminho e fazer esta transformação. Esta é a transformação de rede que um operador tem que fazer para efetivamente assegurar as condições para que todos os use cases de mobilidade e outros sejam possíveis. Começando aqui pela primeira leia, o que é que efetivamente os operadores têm que garantir? Os operadores têm que garantir a implementação de uma rede 5G suficientemente abrangente,
para responder a todas as necessidades da sociedade, da indústria e, neste caso, todas as necessidades da mobilidade. Vai fazê-lo. Neste momento estamos à espera também da atribuição de licenças de espectro. As frequências nativas, digamos, não são exclusivas, mas as nativas do 5G são o 3.5 GHz TDD e os 700 MHz FDD. São aquelas que, em primeira instância, se recomenda que sejam usadas para a implementação do 5G. E é esta rede que tem que se preparar e que há de evoluir, primeiro com as releases mais orientadas ao mobile broadband, mas que depois irá evoluir para outras reliable e para o MMTC. Mas, embora normalmente se pense muito na rede de acesso, que é o que está mais visível ao utilizador comum, efetivamente há muitos outros layers de rede que têm a ser trabalhados. A rede de transporte é absolutamente crítica também aqui no programa, digamos, de desenvolvimento do 5G. Precisa de ser uma rede dinâmica, que permita a seleção dinâmica de caminhos otimizados. Tudo isso tem a ver com a capacidade de reação instantânea e tem a ver também com os débitos que se conseguem processar. Precisa de um sincronismo perfeito. O sincronismo perfeito é que vai permitir fiabilidade e resposta instantânea, mais uma vez, e precisa de ser capaz, de uma forma dinâmica, de garantir a diferenciação da qualidade de serviço. Isto para implementar o tão falado já nesta sessão slide. Vem depois uma terceira layer, que é a layer do core, que como o Ricardo explicou, tem que evoluir para uma arquitetura não standalone, que é normalmente se inicia o 5G, começa pelo não standalone, mas tem que evoluir para uma arquitetura standalone cloud native. Tem que permitir e vai permitir a diferenciação de serviços, a implementação do slice, e tem aqui uma característica que é absolutamente diferenciadora no 5G, que é a capacidade de descentralizar as funções de processamento digamos, do tráfego para data centers capilares. Efetivamente, o core tradicionalmente está em data centers mais centrais, mas o facto de se deslocalizar para o capilar, para o próximo do cliente, para junto do sítio onde é necessário efetivamente entregar o serviço, juntamente com uma extrema capacidade de computação também no capilar ou no edge, como se costuma dizer, que é o Mobile Edge Computing, a combinação dessas duas ferramentas, digamos, é o que nos permite localizadamente consigamos latências muito baixas e consigamos também processar quantidades muito grandes de informação e introduzi-la em benefício das aplicações que queremos utilizar. E por fim, um último layer, que é o layer do controle e da orquestração. Efetivamente, o que se pretende é que haja uma orquestração de serviços. Toda esta orquestração é uma criação e gestão dinâmica desses serviços, dos slices. Portanto, quando nós estamos a dizer que atribuímos slices às diferentes aplicações, essa atribuição nem sequer precisa ser estática no tempo, pode ser on demand, à medida das necessidades, ou pode ser à medida daquilo que os parceiros e que implementam efetivamente use cases sobre a rede necessitam, que é o que pretende ser traduzido aqui nesta layer. Portanto, é esta layer, é esta conjunção toda que dá elasticidade à rede, flexibilidade, capacidade de adaptação e capacidade de responder a requisitos diferentes. Tentando materializar um bocadinho o que é que isso quer dizer do ponto de vista da mobilidade, não é? Porque isto efetivamente é aqui muito denso. Vamos imaginar aqui o use case em que efetivamente existe um ponto central, em que tem toda a informação, por exemplo, da cidade de Lisboa, vamos dizer, toda a informação que efetivamente é coletada de tudo o que é coisa que exista numa cidade, e essa informação precisa de ser regularmente passada, digamos, aos veículos para tomarem ações e para reagirem e para tomarem decisões. Esse download, digamos, ou essa atualização de informação é muito pesada, porque estamos a falar aqui de mapas de alta definição, é muito pesada e vai precisar da dita slice, que aqui simplificadamente chamamos de slice de mobile broadband, portanto, altos débitos. Se considerarmos um outro use case bastante diferente, que é um use case de controle remoto, em que alguém está a controlar remotamente um veículo, aí a informação não é que seja muita, eventualmente. O que é um dos fatores mais críticos e mais relevantes é efetivamente a capacidade de reação instantânea.
E, portanto, aqui, esta aplicação vai ter dinamicamente criado uma slice de Ultra Reliable Low Latency Communications. E depois um terceiro use case. Vamos imaginar que estamos uma zona localizada, aqui uma zona da A1, por exemplo, da autoestrada, ou aqui do eixo norte-sul, por exemplo, em que se quer efetivamente assistir a condução dos condutores. Fazer uma ultrapassagem assistida, em que essa ultrapassagem requer informação do que está a passar à volta. Tem que ser tratado muito rapidamente, é muita informação, e aqui poderemos fazer esse tratamento dessa informação em real time, exatamente no MEC e naquele core descentralizado que nós fizemos propositadamente, passámos para o Edge, passámos para o capilar, para permitir e termos a capacidade de responder a este nível de requisitos de baixa latência. Isto como eu disse, não se faz de um dia para o outro. Isto é a evolução que se preconiza para as redes móveis, para a rede 5G. A construção desta rede é um trabalho muito desafiante, mas é muito bom começarmos a ver resultados práticos que já estamos a conseguir ver. E o Mobix é exatamente um caso prático, onde nós estamos a ver já o use case a acontecer e estamos a ver com resultados muito interessantes e conseguimos prever e conseguimos antecipar que vão ser absolutamente relevantes para a sociedade em geral. Como o Ricardo explicou, o 5G Mobix é uma iniciativa de enorme relevância no panorama europeu e no contexto da mobilidade e que a nós integra com muito entusiasmo. É um programa em que conseguimos materializar efetivamente a aplicação do 5G, neste caso em use cases de mobilidade. E o que é que nós estamos a fazer, juntamente com todos os nossos parceiros do consórcio, mas aqui em enorme parceria com a Nokia, que é o nosso parceiro tecnológico aqui neste projeto. Nós estamos aqui, criámos uma rede na zona piloto, que é aqui na zona norte, aqui no corredor exatamente que vai de Vigo até ao Porto, e estamos aí, colocámos aí a rede rádio, 5G, novo rádio, massivo MIMO, 100 MHz de espectro 3.5 GHz, MHz que é disponibilizado pela Anacom exatamente para ensaios, e é o que estamos a fazer. O core está em Lisboa, o core está num dos nossos data centers centrais, está em Lisboa, e é também em Lisboa que está o ITS Center. Mas, efetivamente, o que é que tivemos de fazer? Nós tivemos, como eu expliquei há pouco, para garantir os requisitos necessários para testar e pilotar todos os use cases do Mobix, tivemos que trazer o core, uma função. Sim? Trazer uma função do core para Ribadave, que é um dos nossos data centers mais próximos aqui da zona piloto, e trazer e instalar um Mobile Edge Computing, onde está a correr uma aplicação de ITS que vai permitir efetivamente testar e implementar e pilotar todos os use cases do Mobix que estão previstos neste programa. E por fim, termino aqui com esse slide. Está no caminho do 5G. Iniciámos os testes e os pilotos de diferentes use cases em 2019, com a criação da primeira cidade portuguesa 5G em Matosinhos, que coincide também com uma zona livre tecnológica e que permite-nos, portanto, fazer os pilotos e os testes da tecnologia com outra facilidade. Estamos a testar um conjunto de use cases muito relevantes, quer com os nossos parceiros tecnológicos, quer com os nossos clientes. A participação no Mobix tem sido, de facto, tem sido um contributo muito relevante. O Mobix é um use case muito exigente, é um use case muito interessante, e este programa, este consórcio, permite-nos perceber como adaptar e desenhar a nossa rede para responder a este tipo de use cases, percebermos também a capacidade de exploração dos use cases de todo o ecossistema
E tem também o valor muito importante de termos um conjunto de parceiros com muita experiência e com muito conhecimento relativamente a esta área da mobilidade, que estão aqui representados numa fotografia aqui em baixo, que foi uma reunião que nós fizemos na CETAG, em que nos juntámos todos, mas efetivamente essa troca de experiência e de conhecimento tem sido absolutamente relevante e acho que todos os participantes e stakeholders têm efetivamente contribuído naquilo que é a vontade de desenvolver e de disponibilizar uma tecnologia, que é o CV2X, que é claramente uma aplicação muito relevante para a sociedade do futuro. Carla, muito obrigada por esta apresentação, que foi extremamente didática do ponto de vista da explicação de todos os detalhes dos use cases do 5G e da forma como a nós está a abordar o tema. Eu ia passar então agora a palavra ao Frederico. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Queria também dar os parabéns à APDC por esta iniciativa, agradecer o convite da APDC e da Nokia para a I2B estar presente neste evento e também agradecer a todos os participantes que estão presentes. A I2B e o 5G e a mobilidade estamos muito ligados essencialmente à componente de mobilidade e temos utilizado várias tecnologias que nos permitem melhorar esta mobilidade. Pelo que acabamos de saber, até por parte do Ricardo, provavelmente no futuro, não só na Terra, mas também na Lua, poderemos usufruir destas novas tecnologias para ajudar a mobilidade que possa vir a acontecer na Lua. Falando um pouco da I2B, para dar um pouco a conhecer a I2B é uma empresa com mais de 40 anos de experiência, é uma empresa ligada ao grupo Prisa, que está presente a nível internacional, desde a Europa até aos Estados Unidos. Nestes são alguns indicadores de tudo o que nós fazemos e aquilo que processamos e que as nossas soluções que estão espalhadas pelo mundo, então temos cerca de 13 clientes nacionais e internacionais, processamos cerca de 600 milhões de transações, portanto, um conjunto de informação acerca de todas as soluções que nós temos espalhadas pelo mundo inteiro. A Brisa está focada na mobilidade para as pessoas. Para tal, disponibiliza serviços através da Via Verde, serviços de mobilidade, e a I2B é então a empresa tecnológica que é o enabler tecnológico desses serviços que são disponibilizados pelo grupo Brisa a todos os seus clientes. Falando agora mais concretamente do 5G e o que é que ele nos pode trazer de novo ou de diferente naquilo que tem sido até hoje a mobilidade. Muitas vezes os carros autónomos por si só, e como o próprio termo define, os carros autónomos são autónomos, não conseguirão funcionar sozinhos. No entanto, há um conjunto de eventos que podem acontecer nas infraestruturas onde eles se deslocam que necessitam de ser conhecidos para depois eles poderem conduzirem e abordarem as situações de uma forma mais inteligente e prevenir algumas situações. Portanto, todo essa necessidade de envio de informação para as decisões serem tomadas necessitam realmente de uma rede e de uma infraestrutura que nos permita disponibilizar essa informação quase em tempo real ou muito rápido. Tal como aqui o Ricardo já referiu, o 5G Automotive Association refere que é possível implementar alguns cenários utilizando a tecnologia atualmente existente do LTE V2X, mas o 5G V2X é o que irá permitir implementar cenários mais complexos. Hoje em dia, com LTE V2X é possível implementar cenários mais simples, com o 5G é expectável implementar cenários mais complexos. Existem aqui duas grandes abordagens ao como é que a mobilidade poderá usufruir desta tecnologia 5G. Existe o conceito do G5 e o conceito do 5G. O G5 é algo mais, embora utilize a mesma
tecnologia ou mesmo conceito, mas tem um conceito mais de conectividade ou de ligação direta, ou seja, não há envolvimento de uma rede celular. É uma tecnologia que está independente da rede celular e há uma comunicação direta entre, seja os veículos ou com os próprios atores, ou tudo o que envolve um ecossistema, sempre que há mobilidade, desde as pessoas até à própria infraestrutura, a sinalização que existe na infraestrutura, todo esse conjunto de informação. Depois, então, o 5G, mais numa perspectiva de utilizar uma rede de um operador ou uma rede, como nós conhecemos, de uma rede celular, em que é envolvido todo o ecossistema dessa rede celular. Portanto, existem estas duas abordagens que, neste momento, ainda não estão bem claras qual é que será a abordagem a implementar, embora, tendencialmente, o que se tem verificado mesmo a nível da regulação é que, das normalizações, peço desculpa, é que a tendência será evoluir para o 5G. Falando então do exemplo concreto do que é o projeto 5G Mobix, já foi referido aqui várias vezes hoje, quer pela Carla, quer pelo Ricardo. O 5G Mobix é um projeto europeu que define um conjunto de projetos, de subprojetos, dentro desse projeto, um conjunto de subprojetos que engloba vários parceiros, vários países, várias entidades. Nós, Portugal, tal como também já foi referido, estamos envolvidos num dos projetos que é referente ao corredor Portugal-Espanha, entre Vigo e o Porto. Os parceiros, só para relembrar, aquilo também já foi apresentado, mas é um conjunto de parceiros, um conjunto de entidades envolvidas, portanto, toda esta gestão desses parceiros também demonstra que é um tema que levanta e que tem muita curiosidade relativamente às tecnologias ou a todo o ecossistema que pode estar envolvido. Portanto, o facto de existirem esta quantidade, e provavelmente falta aqui alguma, que estejam envolvidas, demonstra o impacto e a curiosidade que este tipo de tecnologia pode vir a ter no futuro na área da mobilidade. E agora, passando exatamente àquilo que temos estado a fazer no âmbito do projeto, só para explicar um pouco, aqui estamos num cenário de ultrapassagem, numa zona de fronteira, temos aqui Espanha e temos aqui a zona de Portugal, em que temos a azul um carro autónomo, um carro do lado vem do lado esquerdo também autónomo, mas temos dois carros no meio do carro autónomo que não tem qualquer tipo de conectividade. Entretanto, também temos aqui um carro que não é autónomo, mas tem conectividade, que é uma interface que existe com o utilizador, onde é disponibilizada informação. O que é que acontece neste caso? Temos o carro autónomo que se encontra azul, ele pretende saber se pode fazer uma ultrapassagem. Os dois carros que estão um à frente e o atrás não têm qualquer tipo de comunicação, portanto, ele não consegue comunicar com esses carros. No entanto, vem um carro autónomo do lado esquerdo e um carro também com conectividade que emitem sinais que são chamadas as mensagens CAM, são mensagens corporativas de aviso, digamos. Essas mensagens circulam através da rede 5G, neste caso vindo de Espanha, até a informação vem da rede de Espanha e neste caso concreto, o carro azul estará ligado a Portugal. Portanto, há aqui uma interligação entre os dois. O que vai acontecer neste caso é o carro azul, através das mensagens que o carro autónomo que está a branco envia, vai perceber que vem ali um carro autónomo, portanto, não pode ou não fazer ultrapassagem, essa decisão depois é do carro autónomo baseado na informação que recebe, mas também sabe que vem outro carro atrás que também está a enviar o mesmo tipo de mensagem, mesmo não sendo autónomo, mas tem conectividade. Portanto, ele consegue perceber o que é que se passa à volta para conseguir tomar a decisão. O mesmo acontece com o próprio carro que tem apenas conectividade, também consegue perceber o que é que se está a passar e que vão ali dois carros autónomos e consegue então perceber também tudo o que se passa à sua volta. Este use case, a nível de requisitos, que é um dos grandes pontos que já se falou aqui bastante,
relativamente ao que o 5G pode trazer. Este use case, segundo o projeto, tem requisitos bastante exigentes, desde a latência, uma latência end-to-end, uma latência, não é a latência a nível de rede, é mesmo uma latência aplicacional, tem que ser inferior a 100 milissegundos, uma latência a nível do transporte abaixo dos 20 milissegundos e tem que ter a capacidade de suportar mais do que 14 utilizadores em simultâneo. Esses foram os requisitos que o projeto colocou neste use case para se poder testar. Outro use case tem a ver com os HDD Maps, ou então, estes maps são a informação que os carros autónomos processam para tomar decisões, e neste caso concreto temos uma obra aqui na autoestrada, ou numa estrada, pode não ser uma autoestrada, mas temos uma obra em que temos 2 veículos autónomos, só que o primeiro veículo autónomo azul não sabe que existe aquela obra. Temos um evento que vem dos sistemas centralizados, pode ser, neste caso, das infraestruturas de Portugal, mas pode ser também da Brisa, como uma operação, que faz a operação de uma autoestrada, envia uma notificação que é radiada em broadcast numa determinada zona, a dizer que existe uma obra ou que existe um evento naquele local. O carro autónomo, ao receber essa informação, então é notificado e toma a decisão em segurança de poder ir para a faixa da esquerda e passar por essa zona. Enquanto este carro autónomo está a passar por esta zona, está a monitorizar tudo o que se passa à sua volta, com o seu conjunto de sensores. E com essa informação, ele constrói uma coisa chamada HD Map. Este HD Map, baseado no toda a informação que coletou, é então comunicado a uma plataforma central que chamamos de ITS, que é Intelligent Transportation System, que na prática pega em toda essa informação e cria então este mapa, digamos, para conseguir criar um conjunto de informação que depois é enviada para os outros veículos que se encontram na via. Neste caso concreto, para um veículo com condução autónoma e também que, entretanto, apareceu com um veículo conectado. O que é que vai acontecer neste caso? O carro autónomo é branco, já ainda não chegou ao local e já sabe que há ali um evento naquele local e que ele vai ter que tomar uma ação. O carro que está conectado permite, através de uma interface com o utilizador, saber que naquele local existe um evento e ele vai ter que tomar uma determinada... o condutor vai ter que ter cuidado e tomar uma determinada ação. Portanto, todo este ecossistema é o que temos estado a testar no 5G Mobix, utilizando a rede 5G. É os tais use cases avançados que, com as tecnologias existentes atualmente, poderiam ser muito complicado de fazer, ou mesmo, em alguns casos, impossível de fazer. A nível de requisitos, neste caso, estamos a falar que a latência tem que ser inferior a 20 milissegundos novamente. Temos que suportar, é necessário suportar cerca de mais de 56 utilizadores em simultâneo e estamos a falar de uma transferência de dados. Os dados dos sensores que este carro azul enviou podem ser superior a 1 gigabyte de informação que tem que ser transferidos para um sistema central que então depois constrói os tais mapas e alimenta os diferentes intervenientes que estão a utilizar aquela via naquele momento. O uplink, ou o upload, melhor dizendo, tem que ter um débito superior a 200 megabits por segundo, no mínimo, para se conseguir transferir esta informação. A A2B, neste caso específico, tem um papel relevante e está a trabalhar nesta componente dos HD Maps, na parte da plataforma ITS, onde estamos a desenvolver toda a componente de mapear a informação que vem dos sensores dos veículos autónomos, neste caso, poderia ser sensores, outro tipo de sensores que existissem na via, mas neste caso concreto é dos veículos autónomos, onde estamos a processar toda a informação para criar então estes mapas que são depois difundidos através da rede e se virem. Pode ser através da rede nacional, como pode ser através de uma rede parceira internacional, neste caso concreto, neste projeto, no corredor entre Espanha e Portugal. Mais concretamente, o que é que acontece? Do lado direito tem uma imagem que é feita pela câmara que está no veículo e do lado esquerdo temos uma imagem retirada de uns sensores LIDAR
que os veículos autónomos têm, onde é feito então o mapeamento da informação do que está na via. Baseada nesta informação é que então é construído os mapas que são depois propagados para a rede. Só para terem uma ideia, num teste que foi feito com comunicação veículo-to-veículo, utilizando a rede, aqui na A9, em Lisboa, em menos de 20 minutos foram trocadas mais de 2.000 mensagens colaborativas pelos carros autónomos. Ou seja, em um espaço curto de tempo, a quantidade de informação que é trocada pelos veículos é relevante. Neste caso específico, são mensagens, podem não ser mensagens com muito volume, podem ser mensagens curtas, de sinalização, ok, estou aqui presente, tenham cuidado, eu ando nesta via, mas também podem ter informação mais, podem enviar outro tipo de dados, informação que necessite de maior débito e com maior volume. Portanto, basicamente, este é o que temos estado a fazer no projeto do 5G Mobix, em conjunto com a Nokia e a nós são dois dos parceiros que estão neste projeto conosco, onde então se consegue evidenciar e consegue-se, o objetivo é estudar realmente qual é que será a melhor tecnologia para aplicar a estes use cases e a outros, de forma, essencialmente, a garantir melhor segurança em quem circula nas estradas, sejam autoestradas ou não, melhor informação ou mais informação para os carros autónomos e para os carros conectados. Cada vez mais há carros conectados a circularem nas vias. Portanto, todo este trabalho que está a ser feito tem como objetivo chegar a conclusões e dar orientações, quer aos fabricantes de automóveis, quer aos operadores de telecomunicações, quer a tecnológicas como a E2B, que desenvolve sistemas centrais de apoio a tudo, à operação de uma autoestrada, essencialmente, e sempre com o objetivo de aumentar a segurança e o nível de serviço que é dado nessas vias. Portanto, olhando um pouco para o futuro e aquilo que é expectável, entre, digamos, a médio prazo, entre 2023 e 2025, o 5G é expectável que nos permita melhorar ou dar mais segurança a nível de veículos autónomos, quando estamos a falar de frotas, na parte dos transportes públicos, mas também um dos fatores importantes, nós falamos sempre de veículos autónomos, o 5G ligado aos veículos autónomos ou a veículos conectados, mas um dos temas também muito relevante é a vigilância das próprias infraestruturas, porque muitas vezes, e um dos exemplos que eu evidenciei ali de um trabalho em que quem está a operar aquela via manda uma notificação, pode ser um trabalho programado, mas também pode ser um trabalho, um incidente que foi detectado naquele momento em que nem sequer está uma equipa no terreno a balizar a zona. E para isso é utilizado os sistemas de videovigilância que existem nas vias para se detectar essa informação. Com esta evolução, podemos ter sistemas de videovigilância mais inteligentes, que nos permitem, de uma forma mais rápida, detectar alguns eventos de uma forma automática, algo que já existe, detecção automática de incidentes, mas, dependendo do tipo de solução, comunicar diretamente com o veículo, ou então de uma forma mais rápida chegar ao centro de processamento central ou ao centro de monitorização central para gerar o evento desejado. Adicionalmente, um dos grandes desafios que existe hoje em dia também é, e sendo um pouco desta componente mais dos veículos, é todo esse sistema de monitoria montado em câmaras que estão ligadas fisicamente. Tem uma conectividade física, tem um cabo ligado devido às suas necessidades e à sua importância para o serviço. Com o aparecimento do 5G, que, segundo aquilo que tem sido dito pelos diferentes operadores e pelo mundo, por quem desenvolve estas tecnologias, poderá ser também um use case substituir
toda essa infraestrutura física por uma rede que nos permita maiores larguras de banda de upload, porque aqui estamos a falar de upload, menor latência, de forma a que consigamos substituir a infraestrutura física por uma cabo, digamos, por uma infraestrutura de ar. Depois, mais para a frente, o que é expectável, ou seja, mais futuro, além da Lua, como o Ricardo disse, que a Nokia já está a desenvolver, já está a pôr algo na Lua, ou trabalhar em algo para colocar na Lua, se calhar aqui também temos que acrescentar a movimentação de veículos autónomos com alguma informação na Lua. Estamos mais para a frente, então, a parte ligado à segurança, à parte mais de polícias, ambulâncias, tudo isso com mais informação relevante com a questão da conectividade, com mais informação que pode ser relevante para as suas decisões. A componente dos autónomos cars poderão eventualmente, e é expectável que surjam mais perto de 2025 em massa, em que aí é fundamental termos este tipo de infraestrutura montada e com esse incremento também alargarmos o espectro da conectividade cooperativa na mobilidade. Dito isto, e para terminar, isto não é só maravilhas, como se costuma dizer, há aqui muitas dúvidas ainda que se colocam, que é como é que vamos gerir todos estes dados que são transferidos neste ecossistema. Temos aqui dados que podem não ser relevantes a nível de privacidade, mas há outros que são muito relevantes a nível de privacidade, por exemplo. Todo este volume de dados tem que circular nesta rede em conjunto com os dados normais dos utilizadores. Temos esse desafio e aquilo que a Carla referiu do Network Slicing poderá eventualmente ajudar a isto e esperemos nós, a A2B e utilizadores da mobilidade, que realmente a segurança possa aumentar com estas novas tecnologias. A questão à volta sempre dos business models para este tipo de tecnologia. Sempre que aparece uma tecnologia nova, e neste caso concreto da mobilidade, qual é que é o business model à volta da mobilidade com o 5G? Como é que isto tudo vai funcionar? Qual é o papel das entidades europeias? Porque, como vocês perceberam, há aqui várias entidades envolvidas, desde os operadores de infraestruturas, desde as marcas automóveis, desde os fornecedores, desde os operadores de telecomunicações. Tudo este ecossistema, para funcionar, tem que haver aqui um papel de alguém que normaliza. Temos, por exemplo, o exemplo do eCall. O eCall foi implementado porque houve uma imposição, houve uma regra europeia que acabou por normalizar. O eCall tem que existir a partir da data X e tem que ser implementado. Portanto, qual é que vai ser o papel das entidades europeias nesta definição e, no final, como é que vamos gerir a segurança destes ecossistemas? Cada vez mais com a entrada da conectividade coloca-se outro desafio, que é, como é que gerimos a segurança de um veículo que esteja a deslocar nas estradas ou nas autoestradas, e se entrarmos no mundo dos veículos autónomos, esse tema ainda é mais crítico. Como é que gerimos essa segurança? Como é que garantimos, primeiro, que o veículo não é hackeado e que começa a ter um comportamento que não deve ter, ou mesmo acontece uma situação e alguém, de alguma forma, tem que se responsabilizar ou tem que tomar conta do veículo. Portanto, todos esses temas são ainda temas que não são claros, não estão resolvidos. Estes estudos todos que têm sido feitos no âmbito destes projetos associados à mobilidade têm também esse objetivo, mas gostava também de deixar estas questões e estes desafios para a indústria que está envolvida neste ecossistema pensar e analisar e ter isso em consideração sempre que estão a desenvolver as suas soluções. Portanto, termino aqui a minha intervenção. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença, por terem estado a assistir. Espero que tenha sido possível perceberem a utilidade que realmente o 5G pode ter na mobilidade. Obrigado. Frederico, muito obrigada também. Bem, isto que o Frederico fez no final foi batota. E eu acho que o Ricardo e a Carla também já podem ativar os seus microfones.
mas no fundo foi batota porque ele tirou-nos aqui as questões que a gente podia lançar, não é? E portanto isto é o que se chama esvaziar o balão antes que me passem novamente aqui o tema. Bem, olhem, muito obrigada pelas vossas intervenções, acho que foram extremamente didáticas e elucidativas de alguns dos temas mais críticos que afetam a mobilidade, o tema da mobilidade e do 5G e de como é que isto se vai desenrolar ao longo do tempo. Sabemos ainda hoje de manhã que a Anacom vai apresentar o regulamento final para a atribuição das licenças para o 5G esta quinta-feira. Portanto, o deployment em Portugal está finalmente para breve, não é? E, entretanto, também já temos aqui algumas questões que nos foram colocadas, que eu pedia também, eu sei que o Ricardo tem estado aqui a responder, mas pedia também à Carla e ao Frederico que dessem uma vista de olhos aqui no Q&A, porque se quiserem depois complementar alguma coisa, além daquilo que foi a resposta que efetivamente o Ricardo já deu, eu depois passava-vos literalmente a palavra para vocês responderem. Não obstante, para já, aquilo que eu vos ia perguntar, e uma vez que o Frederico pôs esse tema também em cima, agora na fase final, que pôs agora aqui em cima de nós esta dúvida, não é? Relativamente àquilo que é o contexto do 5G, como é que vocês veem o tema das redes privadas versus as redes públicas em geral, em particular no contexto da mobilidade? Estamos a falar no network slicing, vocês abordaram isso os três na vossa intervenção, mas acho que era importante podermos desenvolver aqui um bocadinho mais. Se calhar começava pelas senhoras, pela Carla, e depois passava a resposta ao Ricardo e por fim ao Frederico, assim dá tempo para o Frederico ver o Q&A. Muito bem, muito obrigada. Bem, relativamente às redes privadas e às redes públicas, efetivamente eu acho que os avanços que se ambicionam para a mobilidade prevêem uma ligação, como eu tentei introduzir um bocadinho na apresentação, uma ligação de tudo a todos e, portanto, per si, apenas por isso, eu acho que a rede pública fará um maior fit aqui à implementação da mobilidade avançada ou mobilidade de futuro. Por outro lado, e também como falámos, o 5G prevê uma garantia de qualidade de serviço que é normalmente a falta de garantia dessa qualidade de serviço que leva a equacionar as redes privadas. Sendo que o 5G já vem ultrapassar em grande medida com o tema da segmentação, digamos, da rede e com a capacidade de dar uma garantia de serviço diferenciada a diferentes tipos de aplicações, penso que o objetivo do 5G é efetivamente endereçar essas preocupações do ponto de vista de garantia da qualidade de serviço. Por último, e esse ponto ainda não falámos, efetivamente a construção de uma rede é algo bastante dispendioso. E por isso, quando estamos a falar de construir redes privadas para um determinado fim, temos que pensar que não estamos a pôr aqui a fazer reutilização de infraestrutura. Não estamos aqui num caminho eventualmente de sustentabilidade futura, de eficiência. E portanto, eu diria que tendo nós uma tecnologia que já prevê um conjunto de mecanismos para garantir essa qualidade de serviço, ir para uma rede privada pode, em vez de acelerar o desenvolvimento da mobilidade do futuro, fazer um desaceleramento. Nós deveríamos apostar mais numa reutilização, mais na eficiência, mais na sustentabilidade, para com isso promover uma aceleração da evolução da mobilidade. Ricardo. Bom, sobre este tema, a nossa visão é que, de facto, irá existir uma coexistência de redes privadas e redes públicas. Ou seja, nós vemos que existem indústrias, não necessariamente a indústria, enfim, automóvel na mobilidade mais alargada, mas existem claramente empresas e indústrias que irão beneficiar das redes privadas. Estou a falar, por exemplo, de empresas como portos, aeroportos, grandes empresas logísticas, mas que de facto têm necessidades operacionais naquilo que tem a ver com um perímetro geográfico muito reduzido e que basicamente se limita, no fundo, ao site, ao perímetro geográfico dessa empresa. E para esses casos, de facto, as redes privadas poderão ter o seu papel no sentido de dar uma rede com qualidade, com segurança para essas necessidades concretas. De facto,
quando nós vamos para o tema da mobilidade, e normalmente quando vemos a mobilidade num contexto mais alargado, inclusive a nível geográfico, não é? Estamos a pensar em pessoas, veículos privados, públicos que se deslocam, por exemplo, em grandes áreas geográficas, Lisboa, Porto, etc. Naturalmente, para esses casos, a rede privada não fará sentido, nem haverá, enfim, racional de investimento para isso. E aí, de facto, a rede pública 5G com capacidade de network slicing é de facto o caminho que nós vemos. O Frederico estava a falar, por exemplo, de uma coisa muito interessante que tem a ver com, às vezes, necessidades operacionais de dar resposta a situações de acidentes, nomeadamente. Nós todos temos a experiência, infelizmente, já todos passámos por, enfim, pelas longas filas que aparecem quando existe um acidente na autoestrada e há alguma congestão que existe sempre que depois tentamos fazer uma chamada. Ora, e por vezes, a menos que existam, como existe hoje, tecnologias independentes que permitam às equipas operacionais, inclusive de emergência, irem para o terreno e terem uma capacidade de comunicação, na verdade, o que vai acontecer é que no futuro, com esta ubiquidade de uma rede 5G que pode ser partida, pode ser sliced, por exemplo, um dos use cases que nós vemos exatamente no network slicing é essa garantia de que qualquer entidade de emergência ou de resposta operacional a determinado evento no contexto, por exemplo, de uma estrada, de uma autoestrada, terá a garantia desse slice, diria, operacional ou de emergência e que garantirá que esse serviço será fornecido e será usado de uma forma fiável e com qualidade. Portanto, sim, em resumo, redes privadas num contexto, eu diria, mais isolado, mais dedicado a determinadas empresas e em perímetros geográficos relativamente delimitados. Quando estamos a falar em serviços e aplicações que, pela sua natureza, necessitam de uma cobertura geográfica logicamente mais alargada, aí o futuro é realmente a utilização das capacidades de network slicing na rede 5G. Obrigada. Frederico, quer acrescentar alguma coisa? Ou acha que este tema agora já foi devidamente explicitado, passamos para outro tema? Acho que já foi Exato. referido, portanto, garantidamente, há aqui o tema de, se estivermos a falar de segurança de pessoas, de segurança dos utilizadores de uma via, de uma autoestrada, há garantidamente aqui o tema do que é mais prioritário e de termos aqui alguma infraestrutura dedicada ou algo que nos permita manter a segurança em eventos mais complexos, como o Ricardo referiu, por isso. Ok. Bem, olha, digo-vos uma coisa, temos estado com um dinamismo aqui no Q&A muito bom, e mesmo no chat, não é? E com as vossas respostas. Eu se calhar ia pedir para, eu sei que o Ricardo já respondeu, mas como também recebi algumas questões previamente à realização deste webinar, muito numa lógica de que gostariam de perceber melhor a importância do 5G na vida das pessoas, do daily life, do ordinary people, não é? E como também temos aqui o tema de endereçar o tema dos veículos legacy que não têm os dispositivos nativamente, eu acho que é importante olharmos novamente para aquele jogo que foi um mapa do Frederico, tipo, na página 14, que era que tinha a evolução da implementação do 5G, para alertar aqui um bocadinho para as pessoas menos técnicas também que nos estão a ouvir, temos aqui temas muito técnicos, é verdade, mas menos técnicos de como é que se perspectiva neste futuro mais breve o impacto do 5G na mobilidade. E também tivemos aqui algumas questões relativamente aos concursos de atribuição ou aos concursos públicos dos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa. Está aqui uma antecipação de quais é que são os impactos, sei lá, no próximo ano. Será que já vamos ter impacto ou só a partir de 2022? Nós falámos isto previamente na nossa preparação, portanto, se o Frederico pudesse dar uma nota disto depois a Carla, acho que era ótimo. Sim, relativamente um dos grandes desafios que existem é realmente esse, como é que os carros do futuro autónomos vão conviver numa estrada do passado, não é? Carros do futuro a andar em estradas do passado, com outros elementos, outras entidades a circularem na mesma via. Portanto, esse é um dos grandes desafios
que temos, e é um dos grandes desafios que anda à volta deste tema dos veículos autónomos. A questão da conectividade pode nos ajudar a resolver alguns desses temas, não nos vai resolver tudo. O que vai acontecer nos carros autónomos, já tem interfaces, tem isso tudo. Os carros que já estão hoje em dia conectados, porque cada vez mais existem carros conectados, embora utilizem sistemas das próprias marcas automóveis e até utilizam atualmente a rede disponível, a rede 3G, 4G, o que estiver disponível, para trocar informação muito centralizada nas próprias soluções que os fabricantes automóveis têm. O 5G Mobix e a utilização da rede 5G para combater, porque o grande desafio que se coloca aqui é a latência, porque um evento pré-programado, uma intervenção numa estrada que foi planeada com uma semana de antecedência, dá para fazer broadcast e no dia anterior já estamos a fazer broadcast, por exemplo, já é possível. Já vamos fazer broadcast a partir de 1 hora antes do evento acontecer, está planeado para os carros que estiverem a aproximar saberem. Mas no evento que ocorre naquele momento, como um acidente, ou uma situação de chuva intensa que ninguém estava à espera, é mais difícil. Portanto, a questão da latência, para termos aqui algum tempo real, é relevante. Nos carros que têm conectividade hoje em dia, de alguma forma, tem que haver aqui alguma integração com os sistemas existentes atualmente, não é? As marcas automóveis, de alguma forma, vão ter que ter integração com um sistema que possa ser considerado um sistema nacional. Mas, Frederico, vocês têm alguma antevisão de quando é que isto poderá... Não têm uma visão de longo prazo, 5 anos, 10 anos? Há a ser feitos alguns movimentos. Existe uma coisa chamada uma plataforma central, que está feita a nível de cada um dos países, que tem o objetivo de ir coletando informação do que é que está a acontecer a nível das vias, seja autoestradas, não sejam autoestradas, portanto, coletar essa informação para depois disseminar essa informação para os veículos. Mas temos sempre aqui o tema de que, primeiro, estamos suportados em redes comerciais que têm um objetivo que não é, foi desenhada com um objetivo que não é este. Depois, temos o tema de como é que fazemos esta integração com estes players todos. Por isso, não tenho uma data, estar-me a atravessar com uma data, por exemplo, daqui a um ano, posso acertar, como posso errar. Mas como o Frederico já deixou aí a deixa das redes e das redes comerciais, Carla, o que é que acha que é assim, como dizia ali, o impacto do 5G na mobility de ordinary people? Bem, eu efetivamente também não tenho uma resposta assim concreta para a data. Aquilo que acho que vai acontecer não vai ser de todo nada de Big Bang, vai ser uma construção que todo o ecossistema vai fazer. Mas efetivamente o que nós vimos isso vai depender, além da disponibilização do espectro e de quando é que os operadores constroem as suas redes, né, que vamos admitir que será em 2021 aqui em Portugal. O que vimos ali nos standards é que efetivamente as funcionalidades vão sendo disponibilizadas. E se considerarmos que uma das grandes funcionalidades é exatamente o tema do ser instantâneo ou da latência, do ponto de vista mais técnico, como se diz, que o standard foi desenvolvido em 2020, este ano, portanto ainda haverá aqui algum gap para a sua real implementação, porque depois há um conjunto de stakeholders que vai ter que trabalhar. No entanto, o que eu vejo, portanto isso apontaria para que vai começar, se calhar, nunca vai ser antes de 2022, vai ser em 2025, se calhar vamos ter uns use cases, vamos construir entre use cases básicos e use cases mais avançados, vai ser um caminho que se vai percorrer e não conseguimos pôr data. No entanto, Carla, desculpa interrompê-lo, eu retive na sua apresentação várias datas de disponibilização de standards. E como é que isso cruza com a implementação, com a realidade? Pronto, como é que isso depois é feito nacionalmente? O que normalmente acontece é que os standards são disponibilizados e tínhamos ali a Release 16 em 2020 e a Release 17 em 2022, que trazem aquelas funcionalidades todas. Normalmente os vendors tecnológicos, e estou aqui a falar da Nokia e dos outros vendors, têm também um tempo depois da implementação desses standards na tecnologia, que em média, e isso é um roughly, nunca é algo ali à volta de um ano, nunca será uma coisa muito diferente disso.
E depois os operadores, tendo a tecnologia disponibilizada, implementam isso, também será relativamente rápido. O que acontece depois é que a construção do use case e toda a aplicação e depois todas as envolventes e todos os stakeholders, estamos a falar da indústria automóvel, também vai ter que fazer as suas integrações na indústria automóvel, nos sistemas, estamos a falar das aplicações, tudo isso também tem o seu tempo de desenvolvimento. Portanto, eu não consigo dizer uma data, acho que isto vai acontecer gradualmente, mas se calhar, e como já vimos noutros contextos, se calhar essa evolução acaba por ser mais rápida, porque se for uma coisa que efetivamente é relevante e importante para a sociedade, vai ser a sociedade que vai puxar. Claro. E na mobilidade, se calhar há 10 anos nós não acreditávamos num conjunto de coisas que agora já estamos a ver acontecer. Portanto, se calhar vai ser mais rápido do que aquilo que poderíamos ter preconizado há 5 anos. Claro, e isso também levanta um dos temas que nós tínhamos aqui, que tinha a ver com o enquadramento regulatório legal a todas as questões que se levantam agora com a implementação do 5G, que a condução autónoma é apenas uma delas, mas há de haver muito mais temas, porventura. E eu passava o tema ao Ricardo por causa da ligação também com a cadeia de fornecimento dos OEMs, porque estávamos aqui a falar na libertação dos estándares, no seu faseamento de impacto. Qual é que é o impacto do 5G também ao nível da cadeia de fornecimento dos OEMs? Ricardo, e temos aqui 3 minutos ao final. Sem dúvida, eu vou ser rápido. Na verdade, já percebemos que este ecossistema é muito alargado e sempre que temos uma renovação tecnológica, a Carla estava a falar um bocadinho dos standards e depois da forma, o tempo que medeia para a implementação desses standards do ponto de vista do fornecimento de soluções de redes de telecomunicações, o mesmo se aplica à questão dos OEMs, ou seja, o que acontece é que existe sempre um tempo de maturidade, de adoção das novas tecnologias a nível de chipsets e outro tipo de capacitação ao nível dos end devices, e naturalmente isso também é uma coisa que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, acredito que isto é uma jornada com vários streams paralelos e os OEMs naturalmente também têm sempre o seu tempo de incorporar nos seus end devices, sejam RSUs, sejam, enfim, no contexto da mobilidade, sejam nos próprios smartphones, existe naturalmente um tempo de maturidade desse ecossistema. É certo que esses OEMs fazem parte integrante deste ecossistema e estão também a trabalhar, por exemplo, no contexto destes projetos, nomeadamente o Mobix, mas outros, e que de facto fazem parte desse ecossistema e que já agora a União Europeia também tem vindo a acarinhar e a investir no sentido de que toda esta indústria caminhe nessa direção. Agora, só fechando também em relação a outro tema, como a Carla disse, não vai haver aqui nenhuma disrupção. Isto vai ser uma jornada segura, incremental relativamente aos use cases. Se calhar a mais curto prazo, enquanto consumidores, nós vamos ver se calhar um conforto maior a bordo, seja ao nível dos veículos particulares, seja ao nível dos veículos de transporte. Um dos use cases que vimos no Mobix entre Vigo e Porto é, por exemplo, a capacidade de, num autocarro de passageiros que faz esta ponte entre Vigo e Porto, nós passámos a ter, por exemplo, o streaming, real-time services de streaming de qualidade em que cada passageiro pode aceder. Lá mais para a frente, sim, iremos ter estes use cases um pouco mais complexos, mais autónomos, mas atenção, só um ponto, à data de hoje, até do ponto de vista regulatório, não é possível transitarem, por exemplo, veículos completamente autónomos e sem condutor. Mesmo no caso do platooning, que há bocadinho eu estive a mostrar, mesmo as outras carruagens, os outros caminhões que vão no fundo em comboio, eles não vão existir à data de hoje sem condutor. Ok? Portanto, neste momento as coisas vão ser feitas com segurança e os passos que irão ser dados naturalmente vão ser feitos naturalmente de acordo com todos os parâmetros regulatórios e de segurança que naturalmente as aplicações mais sensíveis irão merecer. Claro, nós queremos uma implementação de uma transição para esta nova tecnologia o mais tranquila possível e sem alarmismos, porque já tem havido alguns e, portanto, olha, eu tinha aqui mais questões, mas realmente chegámos ao fim do nosso tempo. Queria muito agradecer a intervenção dos três, do Ricardo, da Carla e do Frederico, e pela qualidade das apresentações que nos fizeram, pela capacidade didática de explicarem uma tecnologia que no conceito da mobilidade acaba por ter, como diziam, um ecossistema bastante alargado e múltiplos detalhes que é importante nós transmitirmos, apesar da nossa audiência poder ser do ponto de vista técnico bastante evoluída, mas é importante termos a capacidade de explicar isto da forma como vocês o fizeram. Portanto, queria agradecer também
à Acciens e à Cisco pela disponibilização da plataforma que estamos a utilizar para este evento e agradecer a todos os participantes, solicitando que agora no final, no pop-up, possam preencher o questionário de avaliação que nos ajuda, enquanto APDC, a perceber o feedback que têm sobre os nossos eventos. Então, muito obrigada a todos, o resto uma boa semana e muito até breve. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos.